A TV Tribuna recebe neste momento o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, o prefeito da cidade de Lages, Benes Leocádio, que já está aqui comigo, e vamos começar a nossa conversa questionando. Prefeito, segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios também zerada para algumas prefeituras. A primeira parcela de janeiro já chegou zerada para 32 prefeituras. Qual é a alternativa desses novos prefeitos, aliás, dos gestores que estão começando já com o FPM zerado? Isso é uma preocupação que o segmento municipalista vê há bastante tempo que a gente vem discutindo e, infelizmente, ainda vai demorar a se resolver enquanto não se houver reforma tributária, né? É verdade que os novos gestores que estão assumindo, e principalmente quem já esteve à frente de municípios, dia 10 de janeiro era o dia da maior parcela, o melhor crédito para o município. Mas esse ano, infelizmente, zerado dia 10, para alguns zerado dia 20, e aí vem aquela dúvida, como honrar com os compromissos ao final do mês? Só com muito jogo de cintura, com muita forçada de barra com relação a planejamento, que hoje ninguém pode governar sem que se faça um planejamento, principalmente das obrigações básicas, obrigação de salários e o funcionamento da máquina administrativa. Então tem que ter muito cuidado, sob pena de já entrar na gestão tendo dor de cabeça no seu primeiro mês. Prefeito, o senhor falou sobre o jogo de cintura, mas a gente sabe que a principal receita do município vem do Fundo de Participação. Como é que os prefeitos irão custear essas obrigações, inclusive de salário, com o pessoal a partir dessa questão do FPM zerado ou do FPM em queda? Bom, o caso dos pequenos municípios, a gente sabe que sua principal fonte é o FPM. Quando acontece essa política de desoneração de impostos, como o governo federal tem feito, aí vem cair, digamos, principalmente naqueles que dependem de FPM, pois é composto de IPI, imposto de renda. Na hora que desonera IPI da linha branca, da linha automobilística, acontece isso que a gente está vendo agora. A nossa esperança é que 2012 tivesse encerrado essa novela, ou esses dissabores que as estruturas municipais vêm sofrendo. Mas aqueles que já sabem dessa situação, principalmente os prefeitos reeleitos, ou aqueles que já conhecem essa situação porque passam os pequenos municípios, é fazer o seu dever de casa. O mínimo possível de despesas supérfluas, né, digamos, deve ser evitadas. Um pequeno planejamento, principalmente para você ver o comprometimento da sua receita restante com pagamento de pessoal, e aí, graças ao ICMS, né, Imposto de Circulação de Mercadorias, que é arrecadado no Estado, é o que vem ajudando aos municípios suportar essa crise tão longa que vem se registrando, principalmente no mandato 2009-2012, e agora, em 2013, ainda temos uma ressaca dessa crise, como estamos vendo agora. Outro dia a gente estava numa reunião do Palácio Planalto com a ministra Deli e ela nos dizia, a crise de 2009 a gente ainda via uma luz no fundo do túnel. Essa de 2012, 2013, o escuro é total. A gente não tem segurança nenhuma quanto a atividade econômica será aquecida, não? E a gente está vendo aí a preocupação, o nervosismo ainda da indústria com relação à retomada da atividade econômica no ano 2013. O senhor já traz informações sobre previsão de crescimento ou de queda do FPM aí para os meses de próprio janeiro, fevereiro, março? Quais são as previsões? Animadoras, prefeito? Eu diria que não, né? Porque o Tesouro Nacional nos informa trimestralmente. Agora, em janeiro, a cada crédito que ele vai fazendo, no dia 10, ele já informa a previsão dos 2 próximos meses. E para fevereiro já está acenando com uma melhora, né, um crescimento de 21%, é o estimado, mas logo em março já está avisado que poderemos ter uma queda da ordem de 24%. Então, é uma preocupação muito grande, porque início de gestão, o início de ano, é aumento do salário mínimo, né, aumento do novo piso nacional salarial dos professores, da Lei 11.738/2008, e que se nós não fizermos o dever de casa, dificilmente chegaremos o segundo semestre, que é aí onde a coisa aperta mesmo, é quando começa a ter a restituição do imposto de renda dos contribuintes que têm imposto a restituir, e normalmente a arrecadação vai ao fundo do poço, como foi agora no final de 2012, onde muitos municípios chegaram a ultrapassar o seu limite de comprometimento com o pessoal conforme a LRF. O senhor falou do piso nacional do professor, falou também sobre a questão do novo salário mínimo. Os prefeitos do Rio Grande do Norte, os municípios do Rio Grande do Norte, conseguirão arcarem com essas duas obrigações
o piso e o novo salário mínimo? Alguns já estão com dificuldade porque estão ultrapassando esse limite, mas é lei federal, precisa ser cumprida, que o difícil não é o piso. Nós sabemos que o piso do professor vai agora para R$ 1.567, um aumento de 7,97, mas na verdade o que pesa são os planos de carga, carreira e salário, porque falando por experiência pelo meu município, o salário médio do professor passa de R$ 2.000. Tem professor que chega a R$ 2.500, R$ 3.000, então isso é o que pesa. Depois que o professor entra na carreira e passa a ter especialização, doutorado ou alguma coisa assim no final da carreira, ele tem um percentual acima desse salário básico, que aí sim é o que traz dificuldade. Eu tenho a impressão que alguns municípios do país vão ter muita dificuldade para cumprir não só a base do piso, mas os seus acréscimos com relação ao plano de cargos. Agora, prefeito, no final de dezembro, alguns professores de municípios potiguares já ficaram sem receberem seus salários. Ocorreu isso em vários municípios do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor avalia essa situação? E esses prefeitos, eles estão passíveis de serem punidos devido exatamente não terem pago os salários do mês de dezembro aos professores? Veja bem, esse atraso que a gente verificou em alguns municípios, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas do país, é que normalmente a folha do Fundeb, como eu falei, com esses acréscimos de plano, ela tinha uma estimativa de arrecadação no início do ano, foi frustrada. O governo federal publicou no último dia 28 de dezembro uma portaria reestimando os valores do custo aluno ano, que é parâmetro para aumento do piso e complementação para aqueles estados que não alcançam o valor do pagamento do piso conforme determina a lei. Mas, infelizmente, quando se faz um orçamento ou se prevê a folha em janeiro de 2012, fevereiro, não sabíamos que iríamos chegar a dezembro com o Fundeb negativo. Se estimava pelo menos se tivesse um crescimento de 10% ou 15%, mas na verdade foi fechado em 2012 o Fundeb com menos 5,8% com relação a 2012. Então, se ao final da gestão for comprovado de que a despesa foi maior do que o previsto na arrecadação, eu não vejo como puni-los, pois foi frustrado não por responsabilidade ou desejo do gestor, mas uma coisa que aconteceu na queda da arrecadação dos tributos federais, que não é culpa dos municípios. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado, o prefeito, emitiu uma recomendação para que os gestores potiguares não coloquem recursos públicos nos festejos de carnaval. Qual é a opinião, qual é a avaliação do presidente da FEMURNE sobre esse assunto? Veja bem, o Ministério Público recomendou a todos os municípios do Rio Grande do Norte e que nós, enquanto entidade municipalista, entendemos que é interessante e bastante importante que cada um veja essa recomendação como um apoio, uma parceria, ou uma orientação aos gestores que não venham amanhã ficar em dificuldades porque assumiram determinadas despesas quando não podiam. Primeiro a gente está vendo essa crise econômica, depois a estiagem. Todos, ou quase todos os municípios do estado, estamos aí com 139 municípios, em estado de emergência. Como aplicar dinheiro em festas se a gente tem outras prioridades? Claro que tem aqueles municípios que têm o carnaval, uma tradição, e até a iniciativa privada participa dos custos desses eventos. Aí tudo bem, a gente respeita e até pede que cada colega, prefeito ou prefeita de qualquer município do estado, faça uma avaliação prévia da possibilidade de firmar essas parcerias e também da importância que tem aquele evento, porque tem município que tem no seu calendário turístico um evento como Carnaval, Caicó, Macau, Areia Branca, diferentemente de outros que só têm o FPM, então ficam inviáveis se de repente quiser assumir esse compromisso, mesmo cobrados por parte da população. Mas eu tenho a impressão que se não tiver a possibilidade de se fazer uma festa bancada pelo poder público, não vai morrer ninguém, a gente vai ter certeza de que ao sairmos desse estado de emergência, 2014 estaremos, aqueles que puderem, fazendo um evento naturalmente, sem problema nenhum. O senhor falou do estado de emergência. Quase que diariamente o Diário Oficial traz prefeitos novos, na maioria, decretando estado de calamidade ou de emergência. Prefeito Benes, isso não é um perigo, não é uma faca de dois gumes, o decreto de emergência e logo em seguida dispensa de licitação? Como é que o senhor está vendo essa febre de decretos? Veja bem, o decreto de emergência ou calamidade não necessariamente vai levar à dispensa de um processo licitatório. Dou como exemplo aqui novamente o meu município de Lages. Faz quase um ano que a gente vive um estado de calamidade na saúde, na questão da urgência e emergência. Nós tínhamos um hospital, ele foi fechado e recomenda a legislação que nesses casos se pode decretar. E nós passamos todo o processo sem fazer uma única compra com dispensa de licitação. Então, a verdade, os novos gestores que estão entrando, e eu vejo dessa forma, é muito mais de precaução, de prevenção, para amanhã o município ficar inadimplente ou não ter
condições de ter os seus balanços ou seus documentos hábeis e habilitados para se buscar parcerias, e se ele tomar essa providência, a meu ver, facilitará não só para a apuração de responsabilidade do porquê de ter entrado nessa situação, mas como também pela questão de desorganização financeira e administrativa, para que ele possa organizar o andamento normal do exercício 2013 e não ficar prejudicado. A legislação prevê também que quando o gestor não cumprir com a obrigação de prestação de contas, de entrega dos balanços, da organização contábil do município, cabe ao que entrar cobrar, se possível, até na justiça, para que aquele que deu causa ou trouxe esse dano para o bom andamento da administração não venha prejudicar o funcionamento e aí depois o cidadão fica prejudicado. Naturalmente, a gente sabe que quando acontece uma boa transição, conforme recomenda a lei, o próprio Tribunal de Contas do Estado baixou uma resolução, não chegaria a acontecer isso, mas talvez nesses municípios que está havendo esses decretos hoje, tenha sido em função da não boa transição quando deveria ocorrer, até porque o mandato ele termina e a administração precisa ser continuada. Acabou aquele tempo e já foi o gestor A ou B. Na verdade, a gestão não pode ser interrompida, não pode ter prejuízo para que o administrado não fique amanhã sem o serviço básico, seja A ou B o gestor, que na verdade os serviços públicos estão à disposição do cidadão para quanto melhor, mais prático e rápido chegar. A TV Tribuna conversou com o presidente da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, o prefeito de Lages, Benes Leocádio. Obrigada por sua participação aqui na TV Tribuna, prefeito. Nós é que agradecemos. E você já sabe, todas as informações da política estão no blog Panorama Político, no portal da Tribuna do Norte, no www.tribunadonorte.com.br/panorama político.